Câmara Federal iniciou a votação da reforma política. O momento é importante porque pode mudar a maneira como se elege os políticos, do vereador ao deputado federal. Voto facultativo, fim da reeleição, unificação de todas as eleições no mesmo ano, são pontos que têm deixado tenso o clima na Câmara Federal. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o cientista político Malco Camargos. Malco, bem-vindo. Obrigado, Renata. Como que você analisa essa votação e a discussão em torno da reforma política no nosso país? A primeira questão que é importante destacar é a real necessidade de uma reforma tão ampla no funcionamento de nossas instituições. Sempre quando a gente muda muito, Renata, qualquer coisa na nossa vida tem risco de ter melhoras, mas também há risco de pioras na situação atual. E a reforma, tal como ela estava se encaminhando na Câmara, ela estava gerando mais prejuízos do que benefícios. Quais são os fatores que têm que ser melhorados hoje no funcionamento do nosso sistema eleitoral e da nossa política? A primeira coisa, o custo de campanhas. Eleger-se, seja vereador, deputado estadual, federal, governador, até mesmo presidente, são valores muito altos, o que afasta o cidadão de bem, aquele que não tem vínculos com as empresas ou com grupos da política. A segunda coisa é a distância entre os interesses daqueles que nos representam, daquilo que a gente espera que eles façam. Uma distância, então, entre o interesse dos representantes, dos representados. E, por fim, a terceira coisa é a distorção, ou seja, algumas pessoas que entram na Câmara com muito menos votos do que outros que teriam mais direito de estar lá. E a última coisa, mas não são 3, são 4, é a força dos partidos políticos. É importante que os partidos tenham identidade, tenham clareza, tenham cara para que o eleitor possa, ao ver o trabalho de uma pessoa num partido ou no outro, poder diferenciar e fazer sua escolha mais com base em propostas do que na imagem de um parlamentar ou de um candidato. Você citou, professor Malco, que também qualquer mudança pode gerar não só benefícios, mas prejuízos, retrocessos, enfim. Nessa votação, o que a gente percebe que pode mudar para pior? Tem um parlamentar que é simbólico na Câmara dos Deputados, entre os 3 mais votados, que é o ex-palhaço Tiririca, que fez a sua campanha com o seguinte lema: pior do que está, não fica. Não é verdade. Pior do que está, pode ficar assim. Você quer um bom exemplo? A votação sobre o financiamento de campanha. Havia a possibilidade da proibição da doação de empresas a candidatos, havia a possibilidade de proibir que empresas doem a partidos e a candidatos. A CNBB, inclusive, trabalhou muito nisso. Muito forte dentro nisso, do projeto de reforma política, com Dom Joaquim Moll. Qual que é a ideia da CNBB? É para que os nossos representantes não fiquem reféns daqueles que custeiam as suas campanhas. O que, na prática, é isso que acontece. Como os valores são muito vultuosos, os parlamentares têm que fazer acordos com possíveis financiadores e depois a forma de pagar esses acordos é ou com a promoção de políticas públicas que interessam a esses financiadores ou, às vezes, favorecendo algumas obras públicas ou algumas partes do serviço público são loteadas em relação aos financiadores. Para que isso acabe, então, era importante afastar as empresas do financiamento das campanhas. E qual foi o artifício que a Câmara fez? Não tem mais a doação de empresas a candidatos, ou seja, não consegue mais fazer uma linha direta de causa e efeito entre a atuação de um representante eleito, se ele está beneficiando ou não alguma empresa que o financiou, que o ajudou durante a campanha. Hoje, tal como ficou aprovado na Câmara, o dinheiro sai das empresas, passa pelo partido e o partido distribui aos candidatos. Ou seja, colocou mais um agente, um ator no meio desse processo, o que dificulta a linha causal, o que dificulta a punição de possíveis malfeitos na área pública. Então, na prática, parece que pouca coisa vai mudar, né? Assim, o sistema vai continuar sendo proporcional, né? Que contabiliza os votos pela legenda e do candidato, e deve ficar mantido também o sistema de coligação entre os partidos nas eleições, nas próximas eleições para deputados e vereadores, é isso? Então, tem 2 mudanças, de fato, que vão acontecer daqui para frente. Então, uma primeira que piorou é essa do financiamento de campanha, colocando o partido como intermediário na captação de recurso. A segunda mudança, ela também tem um efeito, que é a proibição da reeleição para cargos executivos. Observem bem, é só para cargos executivos, porque tem parlamentares que têm 10,
12 mandatos. Cada mandato de 4 anos tem parlamentares lá que está há 40 anos. Esses vão poder continuar disputando a eleição. Então, eles só mexeram no que se refere ao cargo executivo. A nossa legislação não é tão ampla assim. Nós permitimos apenas uma reeleição, que agora não se pode mais. Qual a consequência disso? É tirar do eleitor a possibilidade de premiar ou de punir um mau político em uma reeleição só. Então, na verdade, o argumento é que as pessoas trabalhavam muito em prol da sua reeleição. Que bom que seja assim, porque a reeleição é um ato no qual o eleitor vai definir se o candidato A, B ou C deve continuar no governo. Da forma como está, o eleitor não terá mais a possibilidade de julgar a ação de um representante durante um determinado mandato. Tem um risco ainda maior. Há a possibilidade de passar os mandatos para 5 anos. Ou seja, em vez do eleitor poder avaliar a cada 4 anos, ele só vai poder avaliar a cada 5 anos. Aumenta o tempo de mandato, aumenta a estabilidade para quem detém cargos públicos. Todo esse processo também de votação, ele é um pouco extenso, né? Gostaria que você falasse sobre isso, as instâncias que ele tem que passar, quantas votações. A gente fala muito em reforma política há um longo tempo aqui no Brasil, né? Falar em reforma não é fácil, porque mexe na nossa Constituição. Então, para mexer na Constituição, implica em que seja 3/5 dos deputados têm que votar 2 vezes em favor de determinada matéria. Depois de aprovado 2 vezes na Câmara dos Deputados, tem que se votar também 2 vezes no Senado. Então, é um processo moroso, não é um processo rápido e é um processo que pode ter idas e vindas. Às vezes, uma mudança numa lei faz com que ela volte e tenha que ser apreciada novamente. Ainda bem que é assim, porque mudanças que afetam diretamente a vida de nossos cidadãos. É muito interessante porque entender a reforma política não é fácil. São formas, são leis, são mecanismos que agem diretamente sobre o funcionamento da nossa política. Vamos falar sobre esses impactos no dia a dia para a vida do cidadão? Exatamente, porque a política é responsável por várias coisas no nosso cotidiano. Por exemplo, que horário que um ônibus passa, a distribuição dos horários, é responsabilidade da gestão pública municipal. A coleta de lixo, o sistema de saúde, a educação. E sem falar na gestão da nossa economia, a taxa de juros, a capacidade de inflação. Então, a reforma política tem sim um impacto muito importante no nosso dia a dia. E não é bom que ela seja votada de uma hora para outra, resolvida todos os problemas, sem que esteja um bom debate, uma boa deliberação. Na vida é assim. Quando a gente quer produzir bons resultados, nós temos que informar bem e chegar a um acordo melhor possível. É assim na minha casa, é assim na sua casa e espero que seja assim também no Congresso Nacional. E você acredita que ainda pode haver alguma discussão maior, algum momento desses parlamentares com a sociedade, ou essa votação vai agora ter uma continuidade já mais ou menos prevista? Ao que tudo indica, este projeto vai chegar ao fim, sim, da forma como ele está. Tem um prazo até para ter validade setembro. Em 2016, ou seja, nas próximas eleições, a votação tem que ser toda terminada nas 2 casas até outubro. Por quê? Não se pode alterar um ano antes da eleição as regras daquele pleito. Então tem um prazo aí até outubro, né? Ou seja, não vai dar tempo de ter muita deliberação nas casas legislativas. Lembrando que nós temos 2 casas, a Câmara dos Deputados e depois o Senado. O pior é que as coisas que estão sendo discutidas de maneira muito rápida. Todo o trabalho da comissão que foi feito nas Câmaras dos Deputados não foi considerado, não foi levado o trabalho das comissões. E a Câmara dos Deputados não funciona só na hora do voto. É na deliberação, é no dia a dia, é nas comissões que o parlamentar tem capacidade, de fato, de influenciar a vida política, a vida pública nacional. E tudo que foi feito nas comissões foi desconsiderado nesse projeto, assim como toda a vontade de associações como a CNBB, como a OAB, como o Ministério Público, que trabalharam diuturnamente na busca de um melhor resultado para a política no Brasil. Agora, realmente é um processo que não vem sendo nada fácil, né? Teve uma manobra do presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, para aprovar a emenda, né, que permite o financiamento da campanha. Então, e foi parar na Justiça. Assim como a nossa Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, não dá para a gente esperar que os nossos parlamentares vão produzir um resultado que aumente a incerteza deles se eles vão continuar ou não no cargos que eles ocupam.
Ser parlamentar no Brasil hoje é uma profissão de prestígio, bem remunerada, com a capacidade de alocação de recursos grande, tanto financeiro quanto de funcionários, e, além disso, com baixo risco de perdas, porque a taxa de reeleição é muito alta. Então, dificilmente nossos legisladores produzirão uma regulamentação que dificulte ou que traga mais incertezas ou que traga mudança numa situação que é bastante confortável para quem já está lá. Só vai haver mudança se houver uma grande mobilização da sociedade ou um presidente da República com muita força, capaz de impor a sua vontade sobre o legislativo. Não é isso que tem acontecido. Nem a sociedade está tão mobilizada assim, apesar da obtenção do número de assinaturas suficiente para que a lei seja apreciada na Câmara dos Deputados, e nem a nossa presidente da República está com um carisma ou com a capacidade de fazer sua vontade à revelia da vontade dos nossos legisladores. Para a gente encerrar, o que a comunidade, todos os cidadãos devem fazer nesse momento? Eu acho que é observar bem como que o seu representante tem comportado no que se refere à reforma política. É olhar, pesquisar no site do seu deputado, no site da Câmara dos Deputados, como tem votado o seu representante, porque caso ele não faça as mudanças que você espera agora, você pode fazer sim, nas urnas, em 2016, em 2018. O papel final da democracia será sempre do eleitor. Por isso, quanto mais envolvido, quanto mais bem informado, ele faz as mudanças à revelia da vontade dos nossos legisladores. Muito obrigada pela presença. Um prazer. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Espero que você na próxima semana. Até lá.